Você já teve a sensação de que a sua vida está parada? Como se você orasse, esperasse, tentasse e nada acontece? E aos poucos, na verdade, a espera começa a mexer com você por dentro? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre permanecer com paciência. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos ao Raízes de Luz, um encontro com a Palavra de Deus. Hoje, seguimos a caminhadas com os frutos do Espírito. E o fruto de hoje é qual? É a longanimidade, pois é, uma força silenciosa que sustenta você, na verdade, em todos os processos de sua vida. Quero convidar você juntamente comigo na palavra do Senhor, a ouvir. Longanimidade. A longanimidade pode ser definida como a capacidade de suportar com paciência a afronta, as ofensas recebidas. O próprio Deus é constantemente exaltado e adorado por sua longanimidade para com todos nós. Vejamos lá em Êxodo. Por que a longanimidade nós devemos de ter em nossa vida? Porque até o próprio Deus foi exaltado sobre isso. Lá em Êxodo capítulo 34, no versículo 6, fala assim para nós. E como prometera, passou diante de Moisés proclamando, Ieruá, Ieruá, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel. Então, ou seja, será que nós temos este fruto do Espírito em nossa vida? Vamos ver onde mais tem na nossa Bíblia. Podemos ir em Efésios. Efésios capítulo 4, no versículo 2, que fala exatamente assim para nós. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja, aqui em Efésios, quando Paulo fala, ele diz, suporteis uns aos outros com longanimidade. Porém, se há muita pergunta, o que significa longanimidade? Significa paciência, humildade, perseverança na paciência, mesmo sem você saber o que vai acontecer, sem você esperar. Podemos ver também em Colossenses capítulo 3, lá no versículo 2, onde diz para nós assim. Colossenses capítulo 3, no versículo 12, fala para nós exatamente assim. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A palavra nos mostra. É sermos, sim, humildes perante ao nosso irmão. Muitas das vezes a gente deixa passar muitas coisas despercebidas em nossa vida, pela falta da longanimidade em nossa vida. E a longanimidade é paciência. Paciência é você suportar o processo da sua vida. É você entender que você precisa respeitar o outro. Você precisa compreender os defeitos do outro. E a palavra pede para nós, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade. Então, Deus claramente pede para que nós nos revestimos da humildade, da paciência. E esse é um dos frutos do Espírito Santo.
para que possamos ter uma vida plena aqui nesta terra. Podemos ver também em Tiago, capítulo 1, no versículo 19, que diz para nós: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O que aqui em Tiago fala para nós? Que cuidemos para nos irarmos. O que é irar? Irar é você perder a paciência com o seu irmão. É você ter a paciência com o seu irmão. Diante das ofensas, você precisa ter paciência. E isso é você ser misericordioso, como Deus também é, todos os dias de nossa vida. Por isso que em Êxodo 34, no versículo 6, fala que Deus é a todo tempo magnificado por causa disso. Porque nós, seres humanos, somos pecadores a todo momento. E o que Deus faz? Ele tem paciência, Ele nos respeita e está novamente de braços abertos nos esperando. Então a palavra pede para nós também. Pede para que nós também sejamos pacientes uns com os outros. Porque somos um diferente do outro. Mas então que possamos olhar as qualidades que o outro tem. Porque você é de um jeito, eu sou de outro. Mas por que não olhar o bom do outro? Com o tempo as coisas começam a mudar. Por isso que entra a paciência. Porque com o tempo as coisas começam a mudar. Veja, quando nós lemos a palavra para entender, ela é o manual da nossa vida. E aqui pede para nós. O que nós necessitamos para viver em nossa vida? Muitas vezes as pessoas, na verdade, elas confundem longanimidade com simplesmente aguentar tudo. Mas não é isso. Longanimidade é permanecer sem endurecer seu coração. É continuar caminhando mesmo quando o processo dói. Porque existem dores que não cansam só o corpo, mas sim a alma. E talvez hoje você esteja realmente assim. Cansado de tentar, cansado de acreditar. Mas a palavra mostra que existe força que permanece. Então que a gente possa buscar na palavra aquilo que a gente necessita em nossa vida. Por isso que não devemos confundir. É saber como caminhar. E onde nós encontramos como saber caminhar é na palavra do Pai. Porque aqui está o manual da nossa vida. Aqui Ele está falando o que eu preciso com que você faça. Ter longanimidade, ter paciência, ser paciente na dor, no processo da sua vida, não é aceitar tudo, mas é você saber o que fazer nesse período. É você acreditar sem você ver. Então eu convido você a fazer uma oração comigo neste momento. Senhor, fortaleça meu coração nos dias em que eu quiser desistir. Me ensina a permanecer sem endurecer a alma do meu coração. E que o Espírito Santo me conceda a benignidade que eu necessito para viver em minha vida. Meus irmãos, minhas irmãs, se essa palavra hoje falou com você, não deixe de se inscrever neste canal, compartilhe com mais pessoas, não esqueça de deixar o seu link, para que mais pessoas possam ouvir sobre o que muitas das vezes necessitamos para viver em nossa vida. Fernanda Catafesta, Raízes de Luz, o encontro com a Palavra de Deus.